Estamos conversando sobre as crises na família e sobre os medos que têm assolado as casas. Me chamo René Terranova, eu sou um dos especialistas em família, cuido de família há mais de 30 anos, tenho uma família saudável pela misericórdia de Deus e eu quero lhe ensinar princípios como você manter a sua família em ordem. Que mudança é essa e que ferramenta é essa para que você possa adquirir uma libertação e não deixar que essas coisas entrem na sua casa e essas crises permaneçam no seu território? A família é um território sagrado. Quem criou a família foi Deus, com o pensamento dele. Eu digo sempre que Deus raciocinou a família no trono. Deus pensou em algo. O que é que eu coloco ali na terra? O que é que eu faço para que a terra entre em movimento? O que é que eu faço para que a terra tenha graça? O que é que eu faço para que a terra ganhe a vida? E ele colocou a coroa da criação, que é o homem, e ele fez a mulher e ali construiu uma família com a bênção do Sasson, como eu falei anteriormente. Foi a bênção do casamento e Deus os abençoou para que ele pudesse, como casal, viver uma vida tranquila e sossegada. Porém, alguma coisa entrou para destruir esse plano de Deus, o plano família, que é a ação de Azazel, que é uma serpente que destrói território. E a gente sabe que essa serpente atrapalhou o projeto original de Deus. Mas, independente da crise que entrou ali no Éden, Deus deu soluções. E assim Deus vem dando soluções para cada etapa e para cada situação nova que surge. Nós estamos vivendo o século da crise. Para cada 10 pessoas casadas, 4 já estão divorciadas. Isso é terrível. E para cada 4 famílias que ainda estão de pé, 2 estão em crise, sem saber o que fazer dentro do casamento. Como nós vamos resolver isso? Eu falei na aula anterior sobre a mesa da família, de sentar a família à mesa e não deixar que nada roube aquela comunhão, como celular ou uma conversa que traga uma angústia ou assuntos que não são pertinentes para aquele momento. Os assuntos complicados de uma família, eles têm que ser tratados, resolvidos a per si, não juntos, não coletivamente. Cada pessoa dentro de casa, apesar de sermos família, cada pessoa é um indivíduo, tem um universo diferente, tem um pensamento diferente e tem cultura diferente, apesar de estar dentro de casa. Por quê? Porque no seu contágio social absorveu algumas coisas que não fazem parte da cultura da casa e essas pessoas, às vezes, querem trazer esta cultura externa para dentro da nossa base. Aí a crise se instala. Como eu vou desinstalar esta crise? Tendo a inteligência relacional. O patriarca da família, a matriarca da família, os pais da casa, eles têm que detectar onde está o problema nos filhos. E se o problema estiver no cônjuge, precisa-se de maturidade para conversar e não deixar que a mesa da casa seja contaminada. Eu disse que a mesa da casa, ela é sociológica, ela é pedagógica, ela é psicológica, assim como ela é teológica. É uma mesa completa. Na mesa da nossa casa, os assuntos têm que convergir para a saúde da família e não para trazer o desgaste do relacionamento. Porém, se nós tivermos a inteligência relacional, que alguns batizam como inteligência emocional, que eu diria que a inteligência emocional ela tem prazo de validade. Quando você está debaixo da ira, a inteligência emocional não funciona. Você vai dizer, funciona. Funciona se você tiver um princípio espiritual chamado domínio próprio. Se esse domínio próprio não estiver no seu caráter como governo de Deus, você não consegue dominar a sua ira. A palavra diz que eu não deixe um só se pôr sobre a minha ira. Eu posso passar o dia todo irado. E uma pessoa irada não se dá conta do que fala e principalmente do que faz. A Bíblia diz que do homem mau e sanguinário, daquele que está irado, eu devo fugir dele. Então, uma pessoa debaixo de ira não consegue administrar a inteligência emocional. Essa história de inteligência emocional equilibrada, que a gente paga fortuna em cursos, isso é apenas uma forma de abrir o seu entendimento que você precisa ter domínio próprio, que ninguém consegue por si próprio.
tem que ser com a obra de Deus, com a obra do Espírito. Agora, a inteligência relacional é aquela que eu vou descobrir o que eu vou falar, onde eu vou falar, com quem eu vou falar, na hora certa. Se eu conseguir fazer isso, o meu relacionamento ele vai ser expansivo. Eu vou conseguir salvar primeiro os da casa. Por que primeiro os da casa? Porque lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: de tudo que você faz, de tudo que você cuida, cuide em primeiro lugar da sua família. Se você não fizer isso, você é um incrédulo e a fé do reino não possui você. Ou seja, eu serei um blefe, eu serei uma mentira. Se eu estou cuidando da família dos outros, se eu estou cuidando da minha empresa, dos meus negócios e a minha casa está em bagunça. Eu preciso ter esse parâmetro de responsabilidade, saber quem eu sou. Então, a ferramenta hoje, que eu digo para você, que ela é uma ferramenta importante, que vai ajudar a sua família a ter mais harmonia, ter mais paz, ter mais alegria, é exatamente aquilo que é chamado a inteligência relacional. Se a inteligência relacional for ativada em você, com certeza eu lhe asseguro que você e a sua família vão viver o que nunca viveram. Por quê? Porque vão fazer o que nunca fizeram. Se você fizer o que nunca fez, você vai ter o que você nunca teve. É nisso que nós vamos ver que na inteligência relacional a nossa casa vai ganhar um outro sabor. Eu diria para você uma coisa interessante. Tem algo que Jesus ensinou, um segredo maravilhoso, que foi a teologia de Jesus para uma casa. Ele disse, se sua casa tiver isso, você vai viver o extraordinário dele. Você quer saber? Eu quero lhe ensinar sobre isso. Como a próxima aula, eu vou conversar sobre este assunto, qual é essa ferramenta de Jesus, esse ensino de Jesus, essa teologia de Jesus, para que a minha casa seja uma casa diferenciada. Eu vou passar para você com muita alegria, que com certeza você vai ser muito edificado.